Verificando aqui, sim, agora sim, não é? Perfeito, eu estava desligado. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez por todos que estão aqui. Vocês devem estar percebendo que estamos tendo mais do que simplesmente 2 ou 3 estudantes, como que normalmente temos em sala de aula. Mas não se preocupe, pois em vários momentos eu vou estar perguntando para você, para todos, dúvidas, e vocês poderão a qualquer momento simplesmente ligar o microfone, ou melhor, não a qualquer momento, mas os momentos onde que É o quê? perguntando uma observação. Quem é Pedro? O microfone ligado, por favor, desligue. Eu lhe agradeceria bastante. Tudo bem? Mas então, voltando aqui ao que nós estávamos falando, ao longo de momentos na nossa aula hoje, estarei perguntando para você se você tem alguma dúvida ou questão, e eu estarei, então, de fato, dando a possibilidade de você ou ligar o seu microfone ou escrever no chat room a sua dúvida, e ao longo de todo o processo, então, você poderá esclarecer, e deixando bem claro que não existe dúvida besta. E a sua dúvida, por mais besta que seja, também pode ser uma dúvida de um colega e que ele ainda não tenha nem ao menos pensado nela e ser definitivamente útil para ele. Então, hoje em particular, estaremos fazendo a nossa aula Writing, onde que vamos estar efetivamente desenvolvendo o exame IELTS Writing, com foco hoje em particular no General Training. Na nossa última aula estratégica, demos uma olhada mais específica para o Academic. Nesta aula estratégica Writing, estaremos voltando nossa atenção para o General Training. Agora, no que diz respeito ao Task 2, que é a segunda produção que você faz no IELTS e a produção que mais vale pontos, é exatamente igual. Então, mesmo se você, na realidade, aqui, esteja nessa aula e o seu objetivo não seja fazer o Academic, aliás, o seu objetivo não seja fazer o General Training, mas sim fazer o Academic, você não está desperdiçando o seu tempo, porque no que diz respeito à avaliação que mais vale ponto no Writing, que é o Task 2, é exatamente igual e não há nenhuma diferença, tudo bem? Eu estou aqui, primeiro, compartilhando minha tela com vocês e também falando e vocês me vendo. Eu percebo que, inclusive, a câmera está um pouco manchada, eu acho que agora está melhor. Vocês estão conseguindo me escutar, me ver e, inclusive, ver também a tela que eu estou compartilhando com vocês, sem maiores problemas? Escrevendo no chat room. Ótimo, perfeito. Excelente, muito obrigado. Muito obrigado pelo feedback. Excelente. Então, agora eu vou começar a gravação. Somente um momento, por favor. Ok, na realidade já estava gravando. Muito bem. E vamos começar, então, a nossa aula IELTS Writing. Tudo bem? O exame IELTS Writing é sempre o último exame que você faz. Então, não importa se você vai fazer o exame Academic ou General Training, não importa se você vai fazer o exame à mão ou no computador. De fato, o exame Writing é sempre o último que você faz. E é muito importante, então, compreendermos que é necessário irmos para o Writing como uma boa estratégia, porque é o exame que vamos estar mais fadigados, não é? Vamos, depois de uma longa sessão, em especial se nós tivéssemos, ou melhor, tivermos feito o exame Speaking no mesmo dia, só que o Speaking pela manhã e os exames escritos, que são Listening, Reading e Writing à tarde, vamos ter basicamente o dia todo no centro de testes, de fato, engajados ali com o exame, e o Writing vai ser o último. Então, se a gente de fato chegar sem um game plan apropriado, definitivamente a gente pode se colocar numa posição de que também os efeitos do fadigar que o exame nos traz venham a atingir, não é, a nossa performance no Writing. Então, é muito crítico termos uma perspectiva clara do que vamos fazer, e é exatamente isso que nós vamos estar fazendo aqui hoje, definindo essa perspectiva. E ela é mais simples, muito frequentemente, do que você imagina. Tudo bem? Então, o exame Writing, como dito, é o último a ser feito. Você tem, independente se você vai fazer o Academic ou General Training, 2 produções escritas para fazer, sendo que uma é menor e outra é maior. A menor é chamada de Task 1. É a sua primeira atividade escrita a ser feita. A maior é chamada de Task 2. E ela, de fato, vale mais pontos, como já descrito, não é? Não é que vale mais pontos no sentido de que você vai ser avaliado de 0 a 9 no Task 2 e de 0 a 9 no Task 1 e você vai ver no final, quando você receber os seus resultados, de fato, pontuações diferentes para cada um.
eles ambos formam a sua nota writing, só que o Task 2 tem o dobro de peso sobre a nota final que o Task 1. Mais uma vez, independente se você vem fazer o Academic ou General Training, tudo bem? Então, você tem essa necessidade de estar compreendendo isso, por quê? Uma questão muito importante é o primeiro passo estratégico para irmos bem no exame é começarmos pelo Task 2 e depois irmos para o Task 1. Veja que ainda não estou, na realidade, fazendo nenhuma diferenciação entre Academic e General Training. Tudo que eu estou falando aqui se aplica a ambos. Você começa pelo Task 2 e depois vai para o Task 1. Por quê? O exame Task 2, ele, como dito, é o exame que você tem o dobro de peso sobre a nota final. E, por consequência, se você deixar o Task 1, a produção menor, como sendo a última a ser feita, qualquer efeito colateral que você venha a ter negativo devido a algum problema de administração de tempo que te faça ter menos tempo do que o sugerido para fazer a última produção, de fato, qualquer efeito negativo disso vai ser menor se você deixar o Task 1 por último. E é muito importante já partirmos pelo pressuposto de que problemas, mesmo que mínimos de time management, são certos. Ou seja, independente do quão bem preparado você esteja, independente até mesmo se você já fez o exame 5 vezes antes, a probabilidade é que você, quando chegar no último exame writing que você vai fazer, seja Task 1 ou Task 2, você vai ter menos tempo do que o sugerido pelo próprio exame para fazê-lo. Porque você talvez vai levar um pouquinho mais de tempo do que o sugerido para fazer a sua primeira produção. Você no Task 1 tem 20 minutos. O exame, ele lhe sugere 20 minutos para fazer. No Task 2, 40. No total, portanto, você vai ter um exame que vai durar 1 hora, que é o exame writing. Agora, a probabilidade é que você vai levar 42 minutos, caso você venha fazer o Task 2 primeiro, ou 22 ou 23 minutos, caso você venha fazer o Task 1 primeiro. E então, o seu segundo exame, seja ele qual for, ou melhor, a sua segunda produção escrita, seja ela qual for, vai ter menos do que é o ideal. Então, quando você deixa o Task 1 que vale menos, como dito, o efeito colateral negativo é menor. Tudo bem? Perfeito. Agora, eu já disse que o Task 2 é exatamente igual, independente de Academic ou General Training. Agora, quando estamos falando de um exame Academic e General Training no que diz respeito ao Task 1, você sim tem diferença. No Task 1, você tem, no Academic, análise de dados. Você vai ter um gráfico, você vai ter uma tabela, você vai ter um gráfico pizza, você vai ter dados visualmente mostrados para você, que você terá que interpretar e escrever de forma clara a sua análise. Caso você venha fazer o General Training, você tem que fazer uma carta. Você vai ter uma carta a ser produzida para um destinatário que é alguém que, no contexto fictício do exame, você conhece ou não. E isso define algo muito importante que em breve eu estarei comentando sobre. Tudo bem? O Task 2, a segunda produção, a de 40 minutos, é uma dissertação. E independente se você então venha fazer o exame acadêmico ou General Training, você sempre vai dissertar. E, por consequência, a estrutura e a estratégia e a forma de executar é exatamente igual. Tudo bem? Tendo isso em vista, você tem 1 hora para fazer o exame e você tem essas duas produções a serem feitas. Agora, com relação a alguns detalhes também críticos. Como dito, o Task 1 ele tem 20 minutos de duração sugeridos para você. Agora, quanto tempo você leva nele é a sua escolha. Você não fica proibido de ir de um para o outro. Tanto que, como dito, nós sugerimos você primeiro ir para o Task 2 e depois ir para o Task 1. Tudo bem? Ter essa possibilidade de inversão. Então, você tem 20 minutos para fazer o Task 1, sugeridos, não é? E em termos de tamanho de produção, você vem a fazer o exame com um mínimo de 150 palavras, que é o sugerido, mas nós não sugerimos, de fato, fazer produções que tenham este mínimo. Nós sugerimos no Task 1 você ter uma produção que gira em torno de 180 palavras, ou seja, 30 palavras além do mínimo. Por quê? Porque, primeiro, se você se acostumar a fazer produções que sejam cravadas em 150, existe uma real probabilidade de você, no dia do exame, fazer uma produção menor do que 150.
porque você não vai ter tempo para contar palavras se você não tiver uma estratégia prévia e planejada em como fazer essas produções chegarem ao tamanho que você precisa que elas cheguem. Então, já que você não vai ter tempo de ficar contando, ou se mesmo você conseguir ter, é bem provável que a sua contagem vai ser errada, porque você vai estar se apressando para contar, e são muitas palavras, não é mesmo? 150 são muitas palavras, pelo menos para contar. Você, de fato, perde muitos pontos se você ter uma produção que tenha menos do que o mínimo pedido pelo exame no Task 1. E você pode ter uma produção excelentíssima, gramaticalmente, semanticamente, respondendo tudo que o tema pede. Se for uma produção abaixo de 150, você perde muitos pontos. Tudo bem? Agora, você fazendo uma produção de 180 é o ideal. Além disto, vamos imaginar, eu quero de fato impressionar e, por consequência, eu vou fazer uma produção de 200 palavras no Task 1, 250 palavras no Task 1. Isso definitivamente também não é legal. Por quê? Você tem um determinado ponto de excesso que, se você passar dele, o examinador provavelmente não lerá mais. E isso não automaticamente tira pontos seus, mas te faz desperdiçar tempo. E vai te fazer desperdiçar tempo porque o examinador não vai ler. Por consequência, você, na realidade, jogou o tempo fora, que poderia ser investido na outra produção que você deixou por último, que, idealmente, como dito, é o Task 1, com você começando pelo Task 2. Tudo bem? Então, você busca no Task 1 fazer 180 palavras, porque isto é uma gordura bem acima do mínimo, mas sem, de fato, excessos, e te dá essa parte de segurança. O mesmo se aplica no Task 2. O Task 2, como dito, é a dissertação. A dissertação, ela é pedido para que você, em 40 minutos, produza 250 palavras no mínimo. Agora, você não vai tentar produzir 400 palavras. Você vai tentar buscar as 30 palavras a mais do mínimo igualmente, ou seja, 280 palavras. Então, você tem 180 palavras idealmente no Task 1 e 280 palavras idealmente no Task 2. Agora, se você vem a fazer o exame à mão, você, de fato, tem a necessidade de ter uma estratégia prévia para atingir este número mínimo de palavras que é sugerido, ou seja, 180 no Task 1 e 280 no Task 2, sem precisar de contar. E quantas, então, ou melhor, qual é a forma de se chegar a este número? Considerando o tamanho da letra normal de uma pessoa, no Task 1, 25 linhas chegam a 180 palavras. No Task 2, 35 linhas chegam a aproximadamente 280 palavras. Aí você quebra essas 25 linhas em quantos parágrafos você desejar. No caso do Task 2, você quebra as 35 linhas em quantos parágrafos vocês desejarem e, portanto, fica a sua escolha. Agora, nós vamos aqui mostrar formas nos quais você organiza suas produções. Nós temos, de fato, uma estrutura que vamos sugerir. Agora, você pode desrespeitá-la por completo, você pode misturar com outras que te agradam, você pode seguir de cor e salteado o que nós aqui vamos fazer. Não há problema nenhum. Mas a referência inicial é isso. 25 linhas no Task 1, 35 linhas no Task 2, para você obter 180 palavras no Task 1 e 280 palavras no Task 2, considerando a letra normal de uma pessoa escrevendo à mão. Tudo bem? Agora, uma observação importante, antes de irmos para as primeiras perguntas que vão ser respondidas aqui na nossa aula. Fazer o IELTS à mão ou no computador. O writing não deve ser o principal elemento, pelo menos a priori, que seleciona qual módulo fazer. Por quê? É inquestionável. Fazer o exame writing no computador é mais fácil. É mais natural. Você tem um contador automático de palavras. E você, na realidade, tem tudo que faz com que você possa editar o texto de uma forma bem mais dinâmica do que a mão. Isso é inquestionável. É no-brainer. Não dá para comparar. Agora, em especial se você tem como objetivo imigrar com programas de residência permanente, onde que você já sai do Brasil com a residência permanente legal no seu processo de imigração, sem primeiro passar, por exemplo, por um college ou coisas do tipo, que é o ideal, diga-se de passagem, você tem uma situação onde que o listening, frequentemente, não vou falar que todos os casos são assim, mas com uma frequência desproporcional,
O exame listening é o exame que você vai mais precisar de pontos. Por exemplo, o famigerado CLB9, 8.0 no listening, 7.0 nas outras habilidades. 7.0 é uma nota alta? É, mas 8.0 é uma nota ainda mais alta. E você tem o listening sendo um elemento que, já que é o que você mais precisa de pontos, é tomando como referência a sua performance nele, à mão ou no computador, é que você define se vai fazer o exame como um todo, à mão ou no computador. Porque você também não pode escolher que vai fazer o listening à mão, o writing no computador. Você não pode escolher isso. Ou faz tudo à mão, ou tudo no computador. Agora, eu, pessoalmente, mesmo sendo alguém que 99,99% das vezes faço as minhas escritas à mão, ou melhor, desculpe, as minhas escritas no computador, todo o meu tempo é gasto na frente de um computador, eu sinto que eu sou muito mais efetivo no listening e no reading, mas principalmente no listening, o fazendo à mão. Não porque é mais confortável, é porque é mais efetivo, na minha perspectiva. E por consequência, eu faço todo o restante à mão também. Mesmo a minha letra sendo um absoluto lixo quando o assunto é o writing. Minha letra é péssima. Agora, a gente administra. Porque se eu tenho o objetivo de fazer o general training e obter, por exemplo, um CLB9, é o listening que é o elemento que de fato mais importa. Então, eu sacrifico o writing para que eu tenha melhor performance no listening. Agora, no final, isso vai depender do quê? Primeiro, o seu projeto de imigração. O seu projeto de imigração envolve qual exame sendo o exame que você mais precisa de pontos. Porque se o seu for o writing, por exemplo, eu vou fazer um mestrado e eu preciso de tirar uma nota mais alta do que as outras no writing especificamente. Às vezes a university me pede isso. Perfeito. Aí sim, automaticamente vai para o computador, não é? Se você for o que normalmente as pessoas são, em termos de preferir escrever à mão. Agora, eu acho que a forma certa de concluir isso tudo é você fazer as suas decisões de vai fazer o exame à mão ou não com preconceitos tomando como referência o que outras pessoas fazem ou até mesmo o que você acha. Porque o que as outras pessoas fazem, o que elas fazem, não é você. E você precisa de fazer 1, 2, 3 simulados à mão e 1, 2, 3 simulados no computador para, assim, de forma empírica, chegar a uma conclusão real, não baseada em preconceitos. Porque com muita frequência nós temos estudantes chegando e falando, olha, eu estou fazendo simulado e estou indo mal. Não estou conseguindo, de fato, uma performance mínima. Aí eu falo, ok, você está fazendo à mão, digitado, ou à mão, escrito com lápis? Aí ele fala, olha, até agora eu não fiz nada escrito no lápis, eu fiz tudo digitado. Aí eu falo, ok, então pega um novo, por exemplo, simulado listening, e faça à mão. E se você não tem a possibilidade de imprimir, abra-o na sua tela do computador e escreva numa folha de papel. A pessoa faz e ela percebe que na primeira tentativa dela, a nota dela aumenta meio ponto. Na terceira, quarta tentativa dela, a nota dela, quando eu falo tentativa, não é tentativa no IELTS, é tentativa em simulado, tudo bem? Na terceira e quarta tentativa dela, a nota dela já aumentou 1 ponto. Aí ela fala, nossa, que coisa, não faz sentido isso, eu odeio escrever na mão, mas eu estou indo melhor à mão. Pois é. Então, é muito importante você verificar se você não é assim. Ou seja, alguém que tem muito mais conforto escrevendo no computador, mas é mais efetivo no listening escrevendo à mão. E se o seu objetivo for como o listening sendo a nota que você mais precisa de pontos, eu acho que de fato é crítico você refletir nisso. Se de fato vale a pena você sacrificar o writing para obter uma melhor performance no listening, mas você somente faz isso depois de fazer simulados e verificar se você de fato vai melhor à mão ou no computador. Tudo bem? Agora, se você for ver as porcentagens, a maior parte das pessoas está fazendo o exame no computador. Porque elas falam, é mais fácil, mas é uma questão de preconceito. Vai ver os resultados. Não é só porque 90% das pessoas fazem no computador, significa que 90% vão ser aprovadas. Estamos falando de performance, não estamos falando de conforto. Então é muito importante termos isso em mente, tudo bem? Agora, vamos ver aqui
alguns questionamentos. Primeiro, Tenório, caso a prova seja no computador, posso escrever tudo em caixa alta? Sim, senhor. Isso é um bom ponto porque também no listening é mencionado que se você vai fazer o listening sem necessariamente se preocupar com erros de gramática devido a você ter que colocar letras maiúsculas ou minúsculas, por exemplo, você vai escrever a palavra Monday. Se você escrever a palavra Monday, mesmo se ela estiver no meio de uma sentença que você tem que completar, e o M não tiver maiúsculo, você perdeu a questão, porque gramaticalmente ela está errada. Dias de semana tem que ter a primeira letra maiúscula. Mas aí, o que você faz? Você faz todas as suas respostas no exame listening em maiúsculo, porque aí, gramaticalmente, é impossível você estar errado quando, de fato, a resposta exige que a primeira letra é maiúscula. E o casing de maiúsculo não tem problema. Tem problema é quando você tem letra minúscula onde que tem que ser maiúsculo. Tudo bem? E no computador você pode também seguir essa estratégia. Ter todas as suas respostas no listening ou em basicamente no reading também em maiúsculo. Agora, você não pode no writing escrever tudo em maiúsculo, porque de fato uma redação precisa de letra maiúscula e minúscula para definir nomes próprios, para definir divisão entre parágrafos. Então, não dá para você escrever no writing todas as letras maiúsculas, mas no que diz respeito ao listening e ao reading, você pode, e na minha sugestão deve. Tudo bem? O listening no computador e as palavras são arrastadas em todas as questões. No listening do computador, as palavras são arrastadas? Não, não são arrastadas. Você tem questões que envolvem arrastar. Agora, por exemplo, numa questão de sentence completion, numa situação de então que você tem uma sentença incompleta que você tem que preencher, você não arrasta, você tem que escrever à mão. São somente situações, em especial, nem é no listening, é no reading, onde que principalmente essas questões de arrastar acontecem no computador. Tudo bem? Eu vou fazer o IELTS UKV, então eu não tenho opção, né? Ele é todo escrito. Sim, se você quer fazer UKVI, não é? Que é, de fato, o específico da Inglaterra, se ele é todo escrito e não tem no computador, a única opção que você tem é fazer à mão. Tudo bem? Mas que não necessariamente é uma desvantagem. Eu faço o IELTS todos os anos e eu fiz uma vez no computador, não gostei da experiência, considerando especificamente no que diz respeito ao listening. E olha que, como dito, a minha vida inteira eu mexo no computador. E todos os outros anos antes e depois dessa experiência eu fiz à mão. Tudo bem? Perfeito. Alguma outra dúvida, pessoal, antes de partirmos aqui para a prática? Sinta-se à vontade para perguntar. Agora, vamos nos manter no escopo do writing. Tudo bem? Foi muito importante a gente falar sobre essa questão de listening, pois ela afeta o writing, não é? Se você sacrificar o writing para fazer o listening, saiba que você vai ter que fazer certas coisas específicas no writing. Por exemplo, a contagem de 25 palavras, 35 palavras, como também já foi sugerido. E outras questões que vamos aqui falar. Agora, vamos tentar, na realidade, manter o escopo no listening, tudo bem? Alguma dúvida? Sinta-se à vontade para ligar o microfone, escrever no chat room, não tem problema e não tem dúvida idiota. Tudo bem? Por favor, escreva, sem problemas. Bom, eu estou considerando, então, o silêncio como sendo que está tudo ok. E somente verificando mais uma vez, todos estão conseguindo ver a tela que eu estou compartilhando? A tela dessa produção? Sim? Sim, não é? Todos vendo a tela. Isso é importante, porque temos duas produções aqui para abranger. Não é uma produção Task 1 e uma produção Task 2. Então, vamos começar aqui pelo Task 2, para, inclusive, ajudar pessoas que, na realidade, vão fazer o academic. Então, nós começamos com o Task 2 e, inclusive, isso aí, na realidade, é algo que você também já fará no exame, considerando o que ao menos estou lhe sugerindo, não é? Que é começar pelo Task 2 e depois ir para o Task 1. Então, quando chegar o Task 1, e se você for fazer academic, eu não lhe sugiro fazer isso, mas caso você queira, você pode se retirar sem problemas, tudo bem? Pois já vamos estar aqui finalizados com o que realmente importa para você, que é o Task 2. Agora, eu sempre sugiro a todos que vão fazer academic, também saber como fazer General Training em Task 1 e vice-versa. Porque o problema nosso não é não sair do Brasil por college, ou não sair no Brasil por Express Entry ou Skilled Immigrant Visa. O nosso problema é ficar no Brasil.
É isso que a gente está tentando resolver. Portanto, quando você amplia o seu leque de opções, você, na realidade, pode pensar, ok, meu plano A é academic, mas, espera aí, deixa eu também tentar fazer o General Training para um plano B. Igualmente, o meu plano A é o General Training, mas deixa eu aprender aqui como fazer o acadêmico para, se necessário for, fazer o acadêmico. E assim, no final das contas, você garante com essa atitude que vai desde o IELTS até todo o resto da sua imigração, uma imigração que acontece mais cedo do que tarde. Tudo bem? Então, vamos lá. Isso daqui é um tema. Vejamos o tema Task 2. Tudo bem? Deixa eu somente diminuir aqui essa questão de edição de tela, ou melhor, edição de texto, para ficar mais confortável todos visualizarem. Acho que dá para subir aqui. Ok. Então, vejamos. The only way to improve the safety in our own road is to have stricter punishment for driving offenders. Vamos aqui adicionar, inclusive, roads, para expressar aqui o geral. Não é somente uma, mas todas. To what extent do you agree or disagree with this statement? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your own knowledge or experience. Ou seja, a única forma de você melhorar a segurança nas nossas estradas é ter, de fato, punições mais estritas, mais fortes, mais enérgicas para as pessoas que cometem crimes de trânsito. Até que ponto você concorda ou não com esta afirmativa? Dê exemplos para a sua resposta e inclua exemplos, ou melhor, dê razões para a sua resposta e inclua exemplos relevantes do seu próprio conhecimento e experiência. Bom, caso você venha fazer perguntas e pesquisas sobre quais são os temas que você tem no Task 2, você vai encontrar vários tipos possíveis de tema. Algo em torno entre 6 e 8. E você pode seguir pelo caminho de fato, aprender a fazer uma estratégia específica para cada um desses temas. Agora, o que na realidade nós, ao longo desses 6 anos, fazendo o trabalho de desenvolvimento para o IELTS, chegamos à conclusão, é que, primeiro, muito frequentemente isso é impraticável. Porque se às vezes realmente desafiador você internalizar em sua mente como fazer uma produção Task 2 para somente um tipo de tema, imagine 8 diferentes, não é? Então, a gente começou a fazer uma análise mais macro de temas IELTS Writing Task 2 de provas passadas. E fazendo essa análise, chegamos à conclusão que, por mais que você tenha essa variação de 6, 7 ou 8 tipos de tema diferentes Task 2, você tem 2 tipos macro de tema que servem como uma espécie de guarda-chuva do qual todos os outros entram por baixo. E se você consegue responder um tema Task 2 para esses 2 tipos, você tem todos os outros resolvidos. Se você consegue, com essas 2 lógicas macro, fazer uma produção sólida para elas, você responde todo o resto. Tudo bem? Quais são esses 2 tipos macro que precisamos de compreender para o Task 2? Um tema pode ser ou um tema que pede somente a sua opinião, ou um tema que pede a sua opinião e a opinião alheia. Agora, é muito importante sabermos que, independente de qual seja o tema, você, na realidade, tem o denominador comum sendo a sua opinião. Pois isso daqui é uma dissertação. E uma dissertação é parcial, não é imparcial. Então, se você tem, por exemplo, um tema que pede a sua opinião e a opinião alheia, ou seja, quais são as vantagens e desvantagens sobre determinada questão, você vai ter o perigo de acabar indo muito mal no exame se você fazer, na realidade, uma análise ao invés de uma dissertação, ficando em cima do muro do começo ao fim. Então, mesmo se o tema pede para você reconhecer a opinião alheia na sua análise para, de fato, então, lidar com os 2 lados da mesma moeda, você, ainda assim, desde o começo, precisa de deixar a sua opinião clara. Agora, se o tema tem somente a sua opinião, como no caso é este que temos aqui em mãos, não é? Você também foge do escopo abrangendo a opinião alheia, ou seja, as pessoas que discordam de você, pois isso é, na realidade, algo que vai lhe expor desnecessariamente a riscos. E algo muito importante
é não nos expormos desnecessariamente a riscos. Uma coisa é fazermos uma produção escrita que, no final, a gente erra e perde pontos porque a gente tentou fazer o que tínhamos que fazer e erramos. Outra coisa é quando, na realidade, temos uma produção escrita que fomos além do que é necessário, fazendo efetivamente coisas desnecessárias, errarmos e perdermos ponto por conta disso. Isso é literalmente se ferrar desnecessariamente, não é? Então, você sempre se foca no escopo, indo para o outro lado da moeda, ou seja, lidando com opiniões de pessoas que não necessariamente corroboram com a sua, somente e se somente o tema pedir. E isto é, independente se você é um A2 no padrão comum europeu, B1, B2, C1, C2, não importa. Você se protege buscando custo-benefício. Tudo bem? Pelo menos essa é a minha sugestão. E você tem todo o direito de discordar ou mesclá-la com outras formas que você esteja estudando de como fazer produções Task2. Mas, pelo menos, essa é uma informação adicional que eu lhe dou para você refletir ainda mais sobre este aspecto. Tudo bem? Então, temas que pedem somente a sua opinião, ou de uma forma informal, que nós denominamos de temas que pedem somente o seu lado da moeda, são temas que são muito mais frequentes do que os temas que pedem os dois lados da mesma moeda, ou seja, a sua opinião e a opinião alheia. A cada 3 produções writing que você tem que fazer Task 2, você percebe que 2 temas envolvem somente o seu lado da moeda e um tema envolve vantagem e desvantagem, positivo e negativo, os dois lados da mesma moeda. A sua opinião, portanto, e a opinião alheia. Agora, você tem que saber, naturalmente, fazer para ambos. Porque se você simplesmente cruzar os dedos e falar, ok, deixa eu, na realidade, pegar um tema e realmente somente aprender a fazer do meu lado da moeda, e no seu exame cai os dois lados da mesma moeda, você vai ter uma péssima surpresa. Então, de fato, você precisa de saber fazer os dois. Porque no mínimo 30% dos temas IELTS Task 2 são que envolvem os dois lados da mesma moeda. E isso é muito. 30% de 100 é muito. Então, você precisa de saber. Por isso que na avaliação, ou melhor, na aula estratégica passada, fizemos um tema que envolve os dois lados da mesma moeda. Agora, aqui vamos lidar com a mecânica de tema, que é mais comum, que é somente o seu lado. E, tendo isso em vista, as pessoas podem questionar. Ah, eu, na realidade, preciso, mesmo se o tema não me pede os dois lados da mesma moeda, eu preciso de abranger o outro lado da mesma moeda, ou seja, talvez reconhecer a opinião de gente que não necessariamente corrobora com a minha, para eu, inclusive, ter o que escrever. Caso contrário, vai ser difícil chegar à quantidade de palavras mínima que eu preciso. Não é? Bom, se você vai sem estratégia, sim. Agora, se você vai com um mapa claro do que você faz com um tema desse tipo, não é um problema. E nem é chover no molhado e nem é encheção de linguiça. É simplesmente estrutura previamente internalizada que você aplica e executa. Tudo bem? E não 8 estruturas diferentes. 2. Pronto. Tudo bem? E outra. Sobre essa questão de fato, julgar um tema como sendo um tema que envolva os dois lados da mesma moeda ou somente o seu lado da moeda. Existem várias formas que o tema te traz isso. Você infere, portanto. Você tem este, to what extent do you agree with this? Esta é uma forma que o tema, na realidade, está pedindo somente a sua opinião. Igualmente, o tema pode pedir, what is your opinion about it? Describe your perspective. Não é? Qual é a sua opinião? Descreva a sua perspectiva. Até que ponto você concorda com isso? Não é? Qual é o seu ponto de vista? What is your point of view? Todas essas são formas diferentes de dizer a mesma coisa. Qual é a sua e exclusivamente a sua opinião sobre este tema? Agora, temas que envolvem os dois lados da mesma moeda, a segunda categoria de tema Task 2 que nós reconhecemos aqui, é, por exemplo, what are the advantages and disadvantages? What is positive and what is negative? What is good and what is bad? Discuss both views. Discuta ambas as visões, não é? Formas diferentes para pedir, de fato, uma visão 360 graus. Você infere isso. Mas não é uma inferência complexa. É simplesmente uma questão óbvia. Mas ainda é necessário você inferir, porque não é sempre a exata mesma expressão que vai ser presente em todos os temas. E você, então, precisa de interpretar. Tudo bem? Mas com isso dito, voltando aqui. To what extent
do you agree or disagree? Não é agree and disagree, é agree or disagree, é um ou outro, é binário. Então, nós selecionamos um e vamos a fundo nele, não é? Quando nós temos, então, um tema que pede somente o nosso lado da moeda, nós temos como o primeiro elemento a fazermos é a introdução, como em toda e qualquer outra dissertação, como você aprendeu na escola, não é? O que você faz na sua introdução? Bom, você introduz, mas como você introduz? Então, vamos lá, introdução. Como você introduz uma dissertação que pede somente o seu lado da moeda? Como você introduz qualquer outra dissertação? Que é como? Primeiro, você faz uma paráfrase do tema. Por que você faz uma paráfrase do tema? Bom, por que você introduz o tema em primeiro lugar? O examinador não pode ser interpretado como alguém que a priori já sabe qual é o tema que você está escrevendo sobre. Então você precisa de, na realidade, interpretar para o melhor. Você precisa de explicitar para o examinador sobre qual é o tema que a sua dissertação irá abranger. Se você já ir direto, por exemplo, nós recebemos com certa frequência, toda semana, produções que já começam com I agree. A primeira palavra que tem na expressão, ou melhor, a primeira palavra que tem na produção é I agree ou I disagree. Peraí, agree ou disagree do quê? Eu não sei qual que é o tema, é óbvio que eu sei. E o examinador também sabe, mas isso não é uma dissertação correta. Então, você precisa de contextualizar sobre qual é o tema da sua dissertação. Tudo bem? Agora, você não pode simplesmente fazer um Ctrl+C, Ctrl+V do tema, pois essa é uma forma barata de se conseguir uma contagem de palavras. O que você faz é, na realidade, reescrever com suas próprias palavras a essência do tema. E assim, introduzir o leitor ao tema que a sua produção irá abranger. E depois, além de fazer essa introdução, o que você faz? Você, na realidade, faz a sua opinião pessoal direta e explícita. Ou seja, o que é uma opinião pessoal direta? É a sua opinião, mas sem justificativa. E sem exemplificação. E sem nada que a baseia. É simplesmente a sua opinião explícita, diretamente para a pessoa, sem nada mais do que a opinião. Você, na realidade, quer deixar a sua opinião clara desde o começo, porque, lembre-se, uma dissertação é parcial. E desde o começo, você precisa deixar a sua opinião clara. Agora, ela é direta, por quê? Ela não tem justificativa, ela não tem exemplificação. Você não quer gastar todas as balas que você tem no seu revólver logo na introdução. Você quer deixar ainda balas a serem atiradas no corpo do texto, que é de fato o local apropriado, onde que você justifica, exemplifica e dá de fato corpo à sua produção escrita. A introdução é somente o de fato introduzir do tema e da sua opinião, nada mais. Então, por isso que é direta. Nós aqui então vamos estar julgando esta produção que temos em mãos, tomando como referência duas coisas. Primeiro, ou melhor, três coisas. Primeiro, gramática. Segundo, semântica, ou seja, lógica, ideias passadas. E terceiro, estrutura. Ou seja, a estruturação que vamos aqui tomar como referência para fazer uma dissertação e se ela de fato se encaixa. E se ela não se encaixar, vamos moldá-la para que ela se encaixe. Tudo bem? Essa daqui é uma produção recebida de um estudante. Eu não a corrigi previamente. Nós vamos, na realidade, corrigi-las literalmente juntos. E vamos lá. Vamos então aqui pegar o primeiro parágrafo dele, que é o parágrafo introdutório. Recently, a great number of accidents on the road have caused by the careless drivers. Some people think that giving stricter punishment is the answer to tackling the driver-offender problems. However, I disagree that this is the only way. Então, tem uma boa estrutura. Estruturalmente aqui está perfeito. Tem a introdução do tema, fazendo a paráfrase dele e a opinião deixada clara. Você percebe que aqui, basicamente, até aqui, do recently até o however, você tem a paráfrase do tema. E do I agree, ou melhor, I disagree até o way, você tem a opinião pessoal direta. E veja, não tem justificativa, por isso que é direta. Agora, precisamos fazer correções gramaticais aqui e semânticas.
Então, vamos começar. Recently, a great number of accidents on the road have been caused. Foram causadas, não é? Have been caused, se você quer usar o present perfect. Have been caused by the careless drivers. Se você está falando aqui de várias pessoas, e se referindo na realidade a uma categoria geral de pessoas, que na realidade são motoristas que não se importam, desatentos, não é? Você não tem a necessidade de utilizar o artigo definido the, mesmo se ele pode ser utilizado no plural. Então, vamos aqui cortá-lo, pois ele é de fato desnecessário. Então, ferramentas, texto, rasurado. Então, recently, a great number of accidents on the road have been caused by careless drivers. Some people think that giving stricter punishment is the answer to tackling the driving offender problems. The driving offender is the answer to tackling the driving offender problems. However, I disagree that it is the only way. Então, tudo bem. Então, so people think that giving stricter punishment is the answer to tackling the driving offender problems. However, I disagree that it is the only way. Perfeito. Eu não necessariamente sinto aqui que existe uma outra correção a ser feita, a priori. Perfeito. Então, estruturalmente, temos aqui a revisão. Agora, após você, então, fazer a sua paráfrase do tema, e depois a sua opinião pessoal direta, o que você faz? É o seu segundo parágrafo. O seu segundo parágrafo é o quê? Se o tema envolve somente o seu lado da moeda, ou seja, somente a sua opinião. O que você faz é dar o argumento 1, ou o seu primeiro argumento. Então, você deu a opinião no parágrafo inicial. Mas você não deu um argumento. Se eu chego e falo, eu gosto de cozinhar, isso é uma opinião. Se eu chego e falo, eu gosto de cozinhar porque eu sou de uma família italiana e nós temos essa tendência a gostarmos de cozinhar juntos. Semana passada nós cozinhamos pizza juntos e foi uma delícia. Isso é um argumento. Então, é isso que nós aqui na realidade vamos buscar fazer. É argumentar. Agora, o argumento, ele, precisa ser conectado à opinião dada no primeiro parágrafo. Mais precisamente esta. Isso daqui é a âncora de tudo. Vamos aqui deixar ela em amarelo. Tudo tem que ser sinérgico com o que foi dito por você na sua opinião pessoal direta. Pois se haver divergência, você, de fato, tem problemas. Você tem uma produção não sincronizada. Então, você tem a sua opinião pessoal direta sendo a âncora do resto que você produz. Agora, o seu primeiro argumento, bom, existem várias formas de você argumentar. Agora, a forma que nós sugerimos é o OJE. O OJE é a opinião, justificativa e exemplificação. Isso é um norte que você tem, em especial para o speaking, mais precisamente na parte 1 e 3 do exame IELTS Speaking, onde que você tem essas perguntas mais abertas, menos estruturadas, mas não necessariamente menos difíceis, onde que você, na realidade, precisa de lidar com, inclusive, até mesmo temas que podem ser abordados de vários ângulos. Por exemplo, se na parte 3 o examinador pergunta para você, no exame IELTS Speaking, qual a sua opinião sobre racismo? Não é? Como lidar com o racismo no mundo? Essa é uma pergunta tão complexa e que é bem provavelmente sem solução, que é difícil a gente, na realidade, dar uma opinião sobre isso. Agora, o que a gente faz é, em todos os ângulos possíveis no qual um determinado ponto pode ser abordado, selecionamos um e vamos a fundo. Então, o mesmo acontece no writing. Você escolhe um ponto e vai a fundo e dá a sua opinião, a sua justificativa e a sua exemplificação. E quando você tem esse norte, você não se sente perdido, mesmo se você está lidando com um tema que seja grande. E assim, no final das contas, você sempre tem tudo devidamente organizado. Você não tem a obrigação de dar uma resposta 360 graus. Você somente precisa de selecionar um ponto e se comunicar de forma suficientemente clara sobre ele. Então, a argumentação oral é a mesma coisa de argumentação escrita. A diferença é que a argumentação escrita é mais relativamente fácil, porque você não é colocado contra a parede,
Você tem tempo para pensar. Então, vamos utilizar isso ao nosso favor, mas tendo como norte o OJE. Então, você vai dar uma opinião, depois de dar essa opinião, que tem que ser sincronizada com a opinião pessoal direta, você vai dar uma justificativa, e depois você vai dar uma exemplificação que ilustra o porquê que você acha o que você acha. Então, vamos julgar aqui a produção desta pessoa, tendo isso em mente. Vou aqui, na realidade, inclusive, passar para o próximo parágrafo. First and foremost, even the best rules have been established and imposed. Even the best, aqui, na realidade, quis dizer até se, even if. First and foremost, even if the best rules have been established and imposed, comma, it would be useless if drivers have no self-conscious in following the driving law. Então, vejamos aqui. First and foremost, even if the best rules have been established and imposed, it would be useless if drivers have no self-conscious. Conscious é consciente. Consciência é consciousness, não é? Agora, existe ainda uma expressão melhor quando nós estamos falando de consciência. Porque, via de regra, a expressão conscious, ela é utilizada para indicar a ideia de literalmente você estar acordado. Por exemplo, se você fala, aquela pessoa desmaiou, a maneira como você expressa isso em inglês é, dentre outras formas, é você chegar e falar, that person lost consciousness. Ou seja, ou melhor, na realidade, that person lost consciousness. Ou seja, aquela pessoa perdeu a consciência no sentido de que ela desmaiou, ela literalmente apagou, não é? Então, para não termos nenhuma espécie de ambiguidade na nossa produção, o que na realidade a gente busca fazer é utilizar uma outra expressão que aí é utilizada única e exclusivamente quando estamos falando de consciência no sentido de compreensão de causa e efeito sobre um determinado ponto. E este seria awareness. E você pode até mesmo utilizar o termo self-awareness, que é de fato compreensão própria, self-awareness. Então vamos lá. If drivers have no self-awareness, ou simplesmente awareness, não é? Você pode utilizar o awareness ou self-awareness, ambos estão corretos. Assim você tira qualquer problema no processo de utilizar o conscious, tudo bem? Então, if drivers have no awareness in following the driving law. Driving law. Driving aqui está sendo utilizado como adjetivo, mas definitivamente não seria a melhor opção. Em especial quando estamos falando de fato, um inglês mais moderno. Por consequência, seria melhor falar traffic law. E talvez até mesmo colocar no plural, para indicar tudo de uma forma mais genérica. Então, first and foremost, even if the best rules have been established and imposed, it would be useless if drivers have no awareness in following the traffic laws. Perfeito. Então, vamos ver aqui. For example, there are harsh punishments when we are driving while drinking. But in reality, considerable road accidents caused by drunk drivers still exist. Thus, the main focus of this issue is all about the awareness as a driver, not just concerning on the punishment. Legal, bacana, gostei. Agora, vejamos. Você percebe que a pessoa aqui, ela deu uma opinião, depois aqui, ela deu uma, vamos ir até aqui, ela deu, na realidade, uma exemplificação, e depois, ela aqui fez uma conclusão. Ela poderia muito bem ter simplesmente mantido assim, esse parágrafo, para mim, está perfeito, mesmo não seguindo à risca o OJE, mas somente para fins de fato, instrução, por mais que a flexibilidade seja possível, vamos tentar aqui configurar as coisas para ficar, de fato, igual ao que foi a priori sugerido. Então, for example, there are harsh punishments when we are driving while drinking, but in reality, considerable road accidents caused by drunk driver. Então tá, calma. Drunk drivers, no plural, pois você está se referindo a algo de uma forma mais genérica. O que nós poderíamos aqui fazer é tirar isto e colocar um because. Because. E aí depois temos o exemplo.
isso não seria necessário, tudo bem? Perceba, existe naturalmente uma flexibilidade. Eu não estou falando que se você não seguir ao pé da letra o OJE, que você não vai conseguir a nota que você precisa. Não. O que eu estou lhe dando é uma opção de norte, que você pode, de fato, seguir ao pé da letra ou não. Mas é melhor do que, de fato, você ir sem nenhuma espécie de referência. Então, você tem aqui, first and foremost, even if the best rules have been established and imposed, it would be useless if drivers have no awareness in following the traffic laws, because the main focus of this issue is all about the awareness as a driver, not just concerning the punishment. Então, temos que fazer algumas modificações aqui. Traffic laws, because the main focus of this issue should be educational. Vamos aqui remover isso daqui e falar o seguinte. Porque, veja, eu já utilizei awareness no parágrafo. Então, para evitar repetição desnecessária de vocabulário, e mantendo o vocabulário simples, eu fiz uma modificação dizendo o foco nesta questão deve ser educação, não é? Should be education, not just concerning on the punishment. Ou seja, não somente relacionada à punição. Aí vem o exemplo. For example, there are harsh punishments when we are driving while drinking. Ao invés de utilizarmos punishment, ou seja, punição, uma segunda vez logo numa próxima linha, podemos colocar consequences. For example, there are harsh consequences when we are driving while you're drinking, but in the reality, este the é desnecessário, podemos removê-lo. Ferramentas. Somente um instante de texto. Rasurado. Então, for example, there are harsh consequences when we are driving while you're drinking, but in reality, considerable road accidents, consideráveis acidentes na estrada, acidentes automobilísticos, esse adjetivo considerable não é o ideal quando você está se referindo a algo contável, como acidentes. Então, você pode falar many, simplesmente. Você definitivamente não usa esse termo considerable para indicar quantidade, mesmo que indiretamente. Então, but in reality, many road accidents caused by drunk drivers still exist. Eu aceitaria isso, mas agora, um acidente não é algo que existe. O acidente é algo que acontece, não é? Não é algo que se instancia na natureza de forma natural, como, por exemplo, um ser humano, ou uma planta, ou um cachorro. Não, é um acontecimento que acontece por uma sequência de infortúnios. Então, ao invés de colocarmos simplesmente existir, semanticamente seria melhor colocarmos happen. Então, but in reality, many road accidents caused by drunk drivers still happen. Perfeito. Então, temos aqui o O, até o traffic law, o J, até punishment, e o E, até o happen. Tudo bem? Excelente. Então, agora, vamos ao próximo parágrafo. Temos o primeiro, temos o segundo. Terceiro parágrafo, agora que finalizamos o OJE, do segundo parágrafo. O que você faz? No segundo argumento. Então, no segundo parágrafo, você deu o seu primeiro argumento. No terceiro parágrafo, você vai dar o seu segundo argumento. Então, perceba, lembra aquela coisa que eu falei no começo, que você se mantém somente no seu umbigo, caso o tema não peça para você ir para o outro lado da moeda? Pois é isso que na realidade estou aqui sugerindo. De fato, estruture uma produção que seja baseada somente em você, e você, por consequência, dá dois argumentos. Agora, você pode perguntar, Caio, eu estou simplesmente chovendo no molhado, falando aqui somente coisas? Não. Falando coisas repetidas, somente o meu e o meu? Se você está estruturando dois argumentos sólidos, seguindo o OJE, você não vai ter chover no molhado. Até porque, se você for verificar a maneira como você lida com seus problemas ou debates no seu dia a dia, é bem provável que para cada opinião que você dê um ou dois argumentos, ou até mesmo mais. Porque você quer convencer a pessoa da sua opinião. Você quer persuadi-la, ao menos, que, de fato, você está correto. E você dá vários argumentos. Isso é natural. E já que você faz isso oralmente, de forma fácil, você também consegue fazer no writing, sem ser chover no molhado.
Então, você deu 2 argumentos aqui. O primeiro no segundo parágrafo e o segundo no terceiro. Então, antes de ir. Professor, vai disponibilizar essa correção? Yes, sir. Vai ser disponibilizada a todos, tudo bem? Don't worry. Aí temos, então, o terceiro parágrafo, que é o seu segundo argumento, OJE. Então, vamos começar novamente a análise. E detalhe, vocês estão vendo aqui algumas questões como linking words, connectors, como, por exemplo, in addition, first and foremost. Nós vamos estar falando sobre eles daqui a pouco, tudo bem? Eu não estou ignorando esses elementos importantíssimos que utilizamos para encaixar um parágrafo no outro, tudo bem? Não estamos ignorando isso. Mas vamos lá. Terceiro parágrafo, OJE novamente. Então, o norte que você teve para estruturar o primeiro argumento é o mesmo que você usa para estruturar o seu próximo. Então, você tem aqui, in addition, a government could help to improve the safety on the road by broadcasting the background knowledge of how important it is to drive prudently. It could increase drivers' conscious. Bom, já temos aqui um erro. In addition, a government could help to improve. Ao invés de simplesmente utilizar a government, já que este é um problema global, não importa se você mora em Bangladesh ou no Canadá, você vai ter gente morrendo na rua, gente morrendo na estrada. Então, que tal falarmos de uma forma genérica? Governments. Né? Governments, no plural, de uma forma geral. In addition, governments could help to improve. Você está certo aqui dizer help to improve, mas ainda mais frequente é help improving. Could help improving. Não, na realidade aqui eu vou manter o original, porque isso de fato é algo que foge um pouco das boas práticas. Então, in addition, governments could help to improve the safety on the road by broadcasting the background knowledge of how important it is to drive prudently. Tudo bem. Então, eu vou manter aqui isso sem maiores modificações. Por mais que modificações poderiam ser adicionadas, não é nada que de fato custaria reais pontos para ninguém. It could increase drivers' conscious. Aquela questão, conscious é consciente, não é consciência. Tudo bem? E bom, como dito, a palavra conscious, ou melhor, consciousness, ela mais frequentemente é utilizada quando estamos falando de noção de realidade, no sentido de que você está acordado, não é? Do que o sentido de consciência, de educação, de compreensão de causa e efeito. Então, vamos mais uma vez tentar substituí-la. Você poderia deixar consciousness, não é? Você poderia muito bem escrever consciousness, para dizer consciência. E não estaria errado necessariamente. Mas, em especial quando você é falante da língua portuguesa, é bom você, na realidade, ter essa atitude de evitar palavras que, com a sua mente que fala português como primeira língua, podem te colocar numa sinuca de bico. Então, vamos tentar aqui uma outra palavra. It could increase drivers, o quê? Awareness já foi utilizado. Então, it could increase drivers noção, não é? A noção por parte dos motoristas. It could increase drivers' notion about the danger that could happen only because breaking simple policy, such as the driver might take someone's life with passing the traffic light. Tá. Essa pessoa aqui, ela está até utilizando de fato um vocabulário interessante, ela está estruturando muito bem, mas ela peca num excesso de vírgulas, não divisão apropriada de sentenças em um mesmo parágrafo para de fato mostrar a sequência de ideias. Aí ela acaba de fato mesclando uma coisa com a outra, com a ideia passada em uma sentença passada, espirrando na outra e no final das contas criando problemas. Isso é um ponto, inclusive, muito comum. A gente recebe nas nossas produções, muitas produções que tenham muitas vírgulas e poucos pontos. E o que acontece caso você não quebre o seu parágrafo em pontos, em períodos diferentes, é que a ideia de um parágrafo espirra no outro e cria um problema semântico. Você não quer isso. Se você indica uma coisa que pode estar até relacionada, mas é uma coisa diferente da próxima coisa, você bota um ponto entre elas. Você não bota uma vírgula. Porque a vírgula é algo que simplesmente continua uma ideia já passada. Não é
uma ideia e depois uma outra. Portanto, muita atenção com isso e quebrem mais os seus parágrafos com pontos de diferentes, portanto, períodos, para não ter problemas de semântica, lógica, coesão e coerência no seu texto. Tendo sentidos de sentenças passadas espirrando nas outras e você então tendo uma bagunça, tudo bem? Então vamos ver aqui. Broadcasting the background knowledge of how important it is to drive prudently. It could increase drivers' notion about the danger that could happen only because that could happen due to, or it could increase drivers' notion about the danger that could happen through, or could happen because, por causa de, because of breaking simple policy. Isso está correto, mas simplesmente podemos falar the danger that could happen because of the disrespect of the rules. The disrespect of the rules. Então, notion about the danger that could happen because of the disrespect of the rules. Não é? Então, isso poderia melhorar a noção por parte dos motoristas sobre o perigo que acontece quando se desrespeita as regras. Então, it could increase drivers' notion about the danger that could happen because of the disrespect of the rules, such as the because of the disrespecting of the rules. Na realidade, você está se referindo a uma ação contínua. Isso você provavelmente já deve ter tido na sua correção, em alguma correção writing que você já nos enviou. Isso é um problema comum, tudo bem? Se você está se referindo a algo que é uma atitude contínua, é uma ação que você faz hoje, amanhã e depois, é de fato uma atividade, por consequência, você precisa de expressar no gerúndio, pois você precisa de expressar como se fosse um action verb, ou seja, um verbo de ação. E action verbs sempre estão no gerúndio, tipo eating. I love eating. I don't like working. I practice running. Eating, working, running são atividades contínuas. Action verbs expressados, então, com ing. E aqui é uma atividade contínua. Quem desrespeita a lei agora vai desrespeitar depois. Em um contexto em especial de trânsito. Então, it could increase drivers' notion about the danger that could happen because of the disrespecting of the rules. Such as the driver might take someone's life with passing the traffic light. No. One example, such as when drivers risk taking someone's life with the passing of traffic light, with passing the traffic light. No. Drivers risking taking someone's life when passing traffic lights. Estamos aqui falando de uma forma geral e assim, no final das contas, tendo o texto mais conciso. Então, it could increase drivers' notion about the danger that could happen because of the disrespecting of the rules, such as when drivers risk taking someone's life when passing traffic lights. Ou seja, o governo, com as suas ações de campanha, poderia melhorar a noção ou aumentar a noção do perigo que acontece, que ocorre quando por conta do desrespeito de leis. Quando, por exemplo, motoristas arriscam tirar a vida de alguém passando por sinais. Não é? Perfeito. Então, then the socialization program is probably given in the process of making their driving license card to ensure every driver would receive the information. Então, vejamos aqui agora o geral. In addition, governments could help to improve the safety on the road by broadcasting the background knowledge of how important it is to drive prudently. Perfeito. O que talvez nós poderíamos dizer é because or
The reason, calma. Okay. The reason is that it could improve. Eu estou aqui forçando este parágrafo ficar no formato OJE, tudo bem? Então, in addition, governments could help to improve safety on the road by broadcasting the background knowledge of how important it is to drive prudently. The reason is that it could increase drivers' notion about the danger that could happen because of the disrespecting of the rules, such as when drivers risk taking someone's life when passing traffic lights. Perfect. Then the socialization program is probably given in the process of making their driving license card to be ensured every driver's... Essa parte aqui está, de certa forma, fora de contexto. Estou aqui tentando, na realidade, encaixá-la de uma outra forma. Aqui será no começo. Broadcasting the background knowledge of how important it is to drive prudently. Then the socialization program is probably given in the process of making their driving license card to ensure, not of making, né? Taking, ou seja, tirar. Né? Este processo de socialização feito por essa campanha, aqui especificado no começo do parágrafo, é feita no processo de retirada da licença de motorista. Não é making, não é fabricação, é tirar, ou seja, o processo de se obter. Então, the socialization program is probably given in the process of taking their driving license card to ensure every driver would receive the information. With that, aí somente para concluir melhor, with that, this could increase drivers' notion about the danger that could happen because of this disrespecting of the rules, such as when drivers risk taking someone's life when passing traffic lights. Perfeito. Então, agora aqui está definitivamente melhor. Já temos aqui 2 parágrafos apropriados. Ele aqui colocou um terceiro. Isto é ir definitivamente além do que é sugerido, porque isso está te tirando tempo da outra produção que você tem que fazer. Então, seguindo pelo menos a sugestão de estrutura que nós aqui damos, você remove este parágrafo por completo. Bem desnecessário. E vai para a conclusão. Mas somente aqui, por uma última vez, antes de finalizarmos essa nossa revisão, Task 2, somente vendo se as coisas aqui se encaixaram bem. In addition, governments could help to improve the safety on the road by broadcasting the background knowledge of how important it is to drive prudently. Then, the socialization program is probably given in the process of taking their drivers, driver's license card to ensure every driver would receive the information. With that, this could increase drivers' notion about the danger that could happen. Vamos aqui simplesmente colocar peoples para, na realidade, remover tanto driver do nosso parágrafo. Agora, veja, este S aqui no final não é de plural. O people por si só é plural, é um plural irregular. Este apóstrofe S aqui é, na realidade, a ideia de posse, a noção das pessoas, tá? É o que a gente chama de possessive case. Então, people's notion about the danger that could happen because of the disrespecting of the rules, such as when drivers risk taking someone's life when passing through or passing traffic lights. Perfeito. Agora vamos à conclusão. Então, veja, fizemos aqui o primeiro parágrafo, que é a paráfrase do tema, mas opinião pessoal direta. Depois, fizemos o primeiro argumento, OJE, conectado à âncora, que é a sua opinião pessoal direta. Totalmente sinérgico a ela. No terceiro parágrafo, fizemos nosso segundo argumento, também OJE, ancorado na opinião dada no primeiro, tendo então uma opinião sinérgica. E agora, por último, temos a nossa conclusão. Então, veja que eu sugiro você fazer uma produção de 4 parágrafos. Tudo bem? Uma introdução, 2 parágrafos de corpo de texto e uma conclusão. Bem simples. Então, no quarto, temos aqui a conclusão. Agora, concluir não é só concluir. Concluir é 2 coisas simultaneamente. O concluir é o recapitular, a recapitulação, o recapitular
da essência dos argumentos dados, os seus dois, mais um posicionamento final direto. Ou seja, você aqui na conclusão vai estar primeiro relembrando a essência da sua argumentação para o examinador. E depois de relembrá-lo, você faz o posicionamento final que você tem, passando a ideia de que no frigir dos ovos, após essa análise, é este meu posicionamento. E é óbvio que o posicionamento final precisa de ser completamente sinérgico com a opinião pessoal direta. A gente pode até mesmo dizer que essa opinião pessoal direta que você dá no primeiro parágrafo é o backbone, é a coluna dorsal da sua dissertação. E se tiver alguma coisa que diverge dessa opinião pessoal direta, o seu texto não faz sentido. Tudo bem? Então, a sua opinião pessoal direta que é extremamente importante. E você deixar ela clara desde o começo, cria a estrutura para o resto. Então, temos aqui a conclusão. Recapitular dos argumentos, mas o posicionamento final direto. Então, vamos aqui dizer, ou melhor, ler a produção do estudante. In conclusion, given the tightened punishment is a brilliant idea, however, I believe there are still other excellent thoughts to boost the safety on the road. Então, vejamos. In conclusion, given the tightened punishment, esse mais uma vez, a pessoa não está se referindo a um tipo de punição em particular. Ela está simplesmente se referindo a punições mais enérgicas como um todo. Então, eu não digo que é necessariamente gramaticalmente errado, mas é desnecessário termos o artigo definido the. Então, vamos removê-lo aqui, como já fizemos em outras vezes nessa produção. Inserir. Calma. Texto. Razoável. Então, in conclusion, given tightened punishment, ou seja, dar punições mais estritas, né, mais enérgicas, é uma ideia brilhante. Bom, estranho, né? Eu concordo. Fazer punições mais enérgicas acontecerem é uma boa ideia. Mas isso não está de acordo com o que ele disse no texto. Inclusive, mesmo se a gente for considerar aquela parte que a gente removeu por completo, em nenhum momento ele, na realidade, trouxe. Vamos ver aqui, ao menos na introdução. Né? Nem na introdução ele trouxe isso. Então, a conclusão dele está desconjuntada, está toda estranha em relação ao restante do texto. Então, isso que está errado. Não faz sentido, é imprecisão semântica. Então, in conclusion, given tightened punishment is not enough. Vamos manter esse tightened punishment, mas vamos, de fato, deixar sinérgico com o resto. Is not enough. Não é? It is not enough. Given tightened punishment is not enough. Is not enough. Because the problem is cultural, vamos assim por dizer, não é? Já que então estamos falando de consciência, podemos também ali enganchar que o problema é cultural. Ou seja, concluindo, fazer punições mais severas acontecerem não é o suficiente porque o problema é cultural. Because the problem of road accident or road, não violence, não é? Vamos ver qual é a expressão inicial que ele utilizou. Falling traffic laws, ok. Na realidade está no próprio tema. Ok. Safety, ok. Então, is not enough because the problem of road unsafety, a insegurança na estrada, não é? Because the problem of road unsafety is cultural, is also cultural. Unsafety. Se tem unsafe, vamos ver aqui qual a sugestão que ele está dando. Safety. Vamos então utilizar uma outra expressão, já que o Google está falando aqui que tem alguma coisa errada. Somente para então não temos nenhum problema. Because the problem of road unsafety está certo, mas vamos colocar assim, road violence também não seria. Vocês têm alguma sugestão de qual expressão que nós poderíamos colocar aqui para dizer insegurança nas estradas? Insecurity não poderia ser, porque a palavra security é mais frequentemente utilizada para se referir a
segurança em termos de integridade física contra a violência. Então, qual poderia ser? Não tem muito because? Poderíamos trocar por since? Com certeza. Vamos olhar. Road accidents. In conclusion, giving time and punishment is not enough because the problem of road, because the problem, the origin, the problem of the problem of road accidents. Tudo bem, vou aceitar a sua sugestão. Eu ainda não cito. O roads unsafety foi o que eu coloquei inicialmente. A palavra unsafety existe, mas vamos mudá-la, porque o Google, que por algum motivo o corretor está negando. Então, vamos ver aqui. In conclusion, giving time and punishment is not enough because the problem of road accidents. Eu vou manter o road accidents porque definitivamente é bom o suficiente. Então, in conclusion, giving time and punishment is not enough because the problem of road accidents is also cultural. However, aqui não tem então um contraste. Vamos manter aqui. I believe there are still other excellent thoughts to boost, excellent options. Options, perfeito. I believe there are still other excellent options to boost the safety on the road, não é? Or on the roads, de uma forma geral. Perceba que eu removi o however, porque aqui não estávamos mais expressando a ideia de contraste, já que deixamos a conclusão sinérgica com o restante da produção, eu, na realidade, removi o however para não mais expressar a ideia de contraste, porque não estamos mais criando contraste aqui. Tudo bem? The lack of safety, unsafe, lack of safety. Todas essas são, sim, expressões que fazem sentido e que poderiam ser utilizadas aqui. Tudo bem? Então, in conclusion, giving time and punishment is not enough because the problem of road accidents is also cultural. I believe there are still other excellent options to boost the safety on the roads. Então, temos aqui, primeiramente, a recapitulação, não recapitular dos argumentos, que na prática é simplesmente a essência relembrada do que você falou no corpo, e depois, aqui, o posicionamento final. Eu acredito que existam outras opções que venham a aumentar, não é, a segurança nas estradas, não é? Agora, comentaram algo muito importante, essa questão da utilização do because com frequência. Concordo. Sim, poderia ser menos frequente. E isso também se aplica a todas as outras expressões de conexão, linking words, não é? Você, na realidade, não necessariamente precisa de fazer uma internalização de muitas produções, de muitas expressões-chave para você conseguir, de fato, ter uma variação de vocabulário que te ofereça flexibilidade. Muitas vezes as pessoas ficam pensando, e até mesmo, como que eu posso dizer, neuróticas com relação a, ok, deixa eu buscar internalizar 20 expressões-chave, quando eu falo chave, 20 conectores, não é? Para, de fato, ter uma variação muito grande de conectores na produção. Mas cai um problema. Você não vai, mesmo se quiser, conseguir utilizar 20 conectores diferentes, incluindo contraste, conclusão, introdução, exemplo, adição. É mecanicamente impossível você utilizar todos estes conectores numa produção de 250 palavras, ou melhor, 280. 280 palavras é muito pouco. Então, na realidade, você não vai ter a possibilidade de fazer isso. E você, no dia do seu exame, vai ser julgado tomando como referência somente uma produção. Não tem problema de você repetir as mesmas palavras-chave, os mesmos conectores, sempre em todas as produções que você faz. Porque no dia do seu exame, você vai ser julgado somente por uma. E se você está utilizando somente expressões que você já utilizou 1 milhão de outras vezes antes e sabe que estão certas, tá perfeito. Então, imprático, não prático você estar decorando várias expressões. Agora, é interessante você saber algumas, não é? Você não precisa ficar neurótico com relação a isso, mas você seleciona um pequeno grupo que você, na realidade, sempre utiliza em todas as suas produções. De fato, padronizando essas expressões, não é? Então, por exemplo, você pode colocar aqui como a expressão que você sempre introduz o seu primeiro argumento, esta, first and foremost, quando você está lidando com um tema que envolve somente a sua opinião. Você coloca em mente, ok, toda vez que eu estou com um tema que envolve somente a minha opinião,
a expressão-chave, o conector, o connector, o linking word que eu coloco no primeiro parágrafo é sempre este, pronto. Não tem problema. No dia do seu exame, você vai ser julgado só por uma produção, não outras. Então, você faz isso. Igualmente, in addition, você pode colocar que sempre quando eu for dar um segundo argumento num tema que envolva somente o meu lado da moeda, o linking word que vai me oferecer a possibilidade de introduzir um segundo argumento, ou seja, adicionar ideias, é o in addition. Sempre padronizado. E, igualmente, na conclusão, você pode padronizar falando que sempre quando eu for concluir uma dissertação, eu vou utilizar essa mesma expressão, in conclusion. E pronto. Agora, com relação à questão do because, eu concordo. Até porque essa é uma linking word que é utilizada com muito mais frequência por você na sua produção, porque você vai estar justificando. E uma dissertação, uma argumentação é baseada também em justificativas. Então, vamos ver aqui os becauses da nossa sentença, né? Some people think that giving stricter punishment is the answer for tackling and disagree. Tá. Because the main focus, a gente pode simplesmente colocar due to the fact that the main focus of this issue should be educational. Should be educational. Deixa eu somente corrigir aqui. Educational. Not just concerning on the punishment. Igualmente, in addition, vamos aqui tentar mudar o because. This could increase people's notion about the danger that could happen because of the disrespecting of the rules. A gente já utilizou o due to the fact that ao invés do because. Então, a gente na realidade aqui vai manter este because, porque a gente já removeu a repetição anterior. E aqui nós temos um outro because? Não. It's not enough because temos. It's not enough because. Um exemplo foi, na realidade, o que foi dito. It is not because. Qual que foi, na realidade, a expressão sugerida sobre a questão do because? Since. Definitivamente poderia ser uma opção. Então, in conclusion, giving time and punishment is not enough since the problem of road accidents is also cultural. Lembrando que a palavra since é uma expressão de tempo que indica uma ação que começou a partir de um determinado momento, não é? Indicando, na realidade, o ponto de origem. Por exemplo, I have been studying English or I have been studying English since last month, não é? Você está indicando o ponto de partida. Mas também a expressão since, em inglês, é um conector de justificativa, não é? Então, você aqui utilizando since definitivamente pode ser uma opção. Tudo bem? Therefore não seria melhor? Eu não diria que seria melhor. Seria tão bom quanto o since. Tudo bem? Porque o since é genuinamente também uma expressão de justificativa. Agora, você poderia colocar o since ou opa, calma, não, desculpa. Therefore não seria melhor. Calma. Therefore nem justificativa é. Therefore é conclusão. Não é justificativa. Não é? Então, o que você teria? In conclusion, given time punishment is not enough. Therefore, the problem of road accidents is also cultural. A ideia que você estaria passando aqui é, concluindo, fazer punições mais enérgicas não é suficiente. Portanto, o problema dos acidentes na estrada é também cultural. É como se o fato de fazer punições mais enérgicas não ser o suficiente fosse a causa dos trânsitos, do acidente de trânsito. Não estamos indicando aqui conclusão ou causa. Estamos aqui, na realidade, querendo justificar. E since é genuinamente uma expressão que pode ser utilizada para justificar. Tudo bem? Poderia remover o since simplesmente? Poderíamos, mas aí não ficaria tão bem conectado. Você poderia dizer, in conclusion, given time and punishment is not enough, the problem... Se você quisesse tirar o since, seria interessante você colocar um ponto. In conclusion, giving time and punishment is not enough. The problem of road accidents is also cultural. I believe there are still other accident options to boost the safety on the roads. Você teria que usar o ponto aqui e seria legal, mas não tão bom quanto a vírgula, porque você já está utilizando vários pontos nessa conclusão. Ao mesmo tempo que você tem excesso de vírgula, você pode ter excesso de ponto final. Então, aqui seria legal colocarmos uma vírgula e botarmos uma expressão aqui de justificativa. Então, in conclusion, giving time and punishment is not enough, since the problem of road accidents is also cultural.
I believe there are still other excellent options to boost the safety on the roads. Então, mais uma vez recapitulando, primeiro parágrafo, paráfrase do tema, mais opinião pessoal direta. Ou seja, o reescrever com suas próprias palavras o tema para introduzir ao examinador, para introduzir o examinador ao tema que a sua dissertação vai abranger, não partindo pelo pressuposto que ele já sabe. E depois, a opinião pessoal direta, a espinha dorsal da sua produção. Tudo tem que ser sinérgico com o que você a priori diz na sua produção. Caso contrário, você vai ter uma produção que não faz sentido. No segundo parágrafo, o seu primeiro argumento. Como estruturá-lo? OJE. Você dá a sua primeira opinião relacionada àquela opinião pessoal direta, ou seja, o primeiro argumento, com a sua justificativa e com a sua justificativa, ou melhor, com a sua justificativa e a sua exemplificação. Igualmente, o seu terceiro parágrafo, o seu segundo argumento. OJE. Opinião, justificativa e exemplificação. Ou seja, também conectado à primeira opinião, ao primeiro posicionamento dado na introdução, um segundo argumento para baseá-lo ainda melhor, com também a sua própria justificativa e a sua própria exemplificação. E por último, a sua conclusão, que é o recapitular dos argumentos ou da essência do argumento que você deu como um todo, mas o seu posicionamento final direto. E esse recapitular, e é interessante nós aqui deixarmos isso claro, o recapitular parafraseado. O recapitular parafraseado dos argumentos. Ou seja, você também não pode simplesmente copiar as mesmas palavras que você utilizou nos seus argumentos na conclusão. Isso seria uma espécie de plágio de si mesmo. É utilizando vocabulário já usado e que você sabe que está certo em outro momento na produção para simplesmente contar palavras. Isto não é aceito. Isso te faz perder ponto. Então, você busca ter de uma outra forma. E isso é relativamente fácil, porque aqui você vai estar buscando, de fato, resumir. Então, você já vai ter que usar outras palavras, porque você vai ter que resumir, para concluir. Tudo bem? Excelente. Agora, vamos para o Task 1, General Training. É bem mais rápido do que essa nossa análise Task 2. Tudo bem? Bem mais rápido, porque um tema Task 1, General Training, que é a carta, não é? O próprio tema lhe dá a referência. Você, então, aqui não tem que fazer estratégias mirabolantes. Você tem o tema lhe dando a estrutura. Então, vamos ver aqui o que temos em mãos, não é? You have taken a cruise on a holiday and have been disappointed with the experience. Write a letter to the cruise provider. In your letter, say what went wrong, how you felt about it, what do you want to be done about it? Então, vejamos. Você fez uma viagem de cruzeiro e ficou desapontado, frustrado com a experiência. Escreva uma carta para a empresa que administra o cruzeiro. Na sua carta, diga, o que aconteceu, que você não gostou, what went wrong, o que deu errado. 2, how you felt about it, ou seja, como que você se sentiu com essa situação. E 3, what do you want to be done about it? O que você quer que a empresa faça para lhe recompensar pela experiência ruim que você teve. Tudo bem? Muito obrigado, Laís. Muito obrigado por ter estado conosco. Boa noite. Então, temos aqui isso acontecendo. Agora, a primeira questão que temos que julgar quando estamos falando de uma produção Task 1 General Training é o tom da carta, porque isso vale ponto. Como que definimos o tom? Definimos tomando como referência o destinatário. Se o destino da sua carta é alguém que, de fato, é alguém que você tem uma experiência ou, no contexto fictício, tá me vindo as expressões em inglês na cabeça, esse é o problema, mas enfim, tem alguma familiaridade com essa pessoa, a sua carta precisa de ter um tom informal. Se você tem alguém que é o destino da sua carta sendo alguém que você, no contexto fictício, não tem familiaridade com, ou não é íntimo com, a sua carta precisa de ter um tom formal. Agora, o que define formalidade e informalidade no IELTS? É a utilização ou não de contração. Agora vejamos. No IELTS Academic não tem esse Task 1? Como explicado no começo da aula? Tem. Mas é análise de dados, não é carta. Tudo bem, Carla? Então, se o seu objetivo aqui é, na realidade, fazer o acadêmico, como eu sei que é, e você não quer ver isso, sinta-se à vontade para sair e respeite o seu tempo, tudo bem? Mas
voltando aqui. Então, você, na realidade, tem aqui a necessidade de respeitar o tom. E como é que você respeita? Utilizando ou não contração. Se a sua produção ela tem como destino alguém que você tem familiaridade com ou intimidade com, mas a sua produção não tem contração, você perde pontos. Se você tem uma carta que tem como destino alguém que você não tem familiaridade com, e a sua carta tem contração, você também perde pontos. Então, você utiliza sempre contração quando a carta tem como destino alguém que você tem familiaridade ou intimidade com. E você sempre usa sem contração, caso o tema, na realidade, envolva você escrever uma carta para alguém que você não tenha familiaridade com ou não seja íntimo. Tudo bem? Se você trocar isso, você já perde muito ponto. É muito importante, então, utilizarmos contração. Agora, essa questão de formalidade se resume à utilização de contração. Você não utiliza gírias, você não utiliza palavras de baixo calão, você não utiliza palavrão. Você somente utiliza ou não utiliza contração. Tudo bem? Agora, uma contração, ela na realidade é o que faz o I am se tornar I'm, o he is se torna his, o cannot se torna can't, e por aí em diante. Tudo bem? Então, muita atenção com relação a isso. Então, agora, vamos para a produção. A primeira questão que nós temos que fazer quando estamos produzindo uma carta, vamos aqui definir como a sua primeira parte, é fazer uma saudação e uma contextualização. O que é uma saudação? Uma saudação é você se introduzir, óbvio. Agora, o que nós sugerimos é que você faça uma saudação padronizada. Sempre tenha uma saudação para situações formais e outra saudação para situações informais e sempre as utilize. Ou até mesmo você pode ter uma saudação que seja neutra, como por exemplo, dear. Você utilizar, por exemplo, dear, aquela expressão dear, ou seja, querido. Essa expressão dear pode ser assim utilizada, tanto num contexto mais formal quanto num contexto informal. Então, você pode utilizar uma que seja neutra, ou uma que seja somente especificamente para pessoas que você tem um contexto de comunicação formal, e outra que seja especificamente para pessoas que você tem um contexto de comunicação mais informal. Mas não mais do que isso. Às vezes eu vejo as pessoas nos perguntando, me dê uma lista de saudações. Eu quero, na realidade, saber vários tipos de saudação e vários tipos de despedida. Bom, se você quer isso para o desenvolvimento da língua inglesa, perfeito. Somente sabe que para o IELTS não é necessário. Porque você, mais uma vez, vai ser julgado por somente uma produção. Então, não importa. Tudo bem? Então, você sempre escolhe uma saudação e uma despedida e utiliza em todas as suas produções de prática. Tudo bem? Então, você padroniza a saudação. E uma observação. Por que eu falo isso? É porque quando você padroniza o que pode ser padronizado, você foca no que realmente importa. Você tira a sua atenção em coisas secundárias e foca no que realmente importa, que é precisão gramatical e semântica. Você pode até mesmo ter uma estrutura ruim no seu texto. Dependendo do seu objetivo, você consegue a nota que você precisa. Agora, se você tiver erros gramaticais e de semântica no seu texto, você pode ter a melhor estrutura do mundo, a maior variação de vocabulário do mundo, você não vai conseguir a nota. Então, 80% dessa coisa toda é precisão gramatical e semântica. E quando eu falo semântica, é ideia. Está tudo conectado. Tem lógica. Não é? Isso é 80% da nota. Não é? Se você puder resumir. Então, muita atenção com relação a isso. Então, saudação padronizada, mais a contextualização. Então, aqui a pessoa colocou Dear Sir or Madam. Perfeito. Aceitável, sem problemas. Ela, inclusive, foi unissex, se referindo à possibilidade da pessoa que vai ler a carta, homem ou mulher. No problem. Você não precisa de indicar nomes. Tudo bem? Somente se o tema pedir. Se o tema estiver indicando o nome da pessoa, aí sim, você indica o nome. Agora, você não tem a necessidade de inventar o nome aqui também. Tudo bem? Perfeito. Próximo parágrafo. Ou melhor, próximo ponto que faz parte, inclusive, da primeira parte, que é a contextualização. A contextualização é o que você escreve no começo para, de fato, introduzir o leitor ao porquê que essa carta está sendo escrita em primeiro lugar. Tudo bem? Então, vejamos aqui o parágrafo.
I have recently taken a cruise provided by your company. A cruise, o quê? Porque, tudo bem, você pegou um cruise, mas o que tem esse cruise? Você, de fato, então, saiu dirigindo o cruzeiro? Você era o piloto dele? Era o comandante? Não. Então, I have taken a cruise trip, uma viagem de cruzeiro, não é? Dear Sir or Madam, I have recently taken a cruise trip provided by your company on a holiday in Belarus, but the experience was below standard. I'm writing to bring your attention to this unsatisfactory experience that I had with the Rose Cruises on March 17, 2020. Perfeito. Então, vejamos aqui. Temos aqui a contextualização acontecendo perfeitamente. Agora, vamos lidar com os pontos. Então, perceba que primeiro nos saudamos, depois contextualizamos. Agora, lidamos com os pontos e lidamos na sequência em que eles são mostrados. Por isso que o tema Task 1 Academic, ou melhor, General Training, é bem simples, pelo menos em termos de estrutura, porque você simplesmente segue o que o tema lista para você. Somente se lembrando de antes saudar e contextualizar. Tudo bem? Então, você saudou e contextualizou. A segunda parte da sua produção é o primeiro ponto. Primeiro ponto do tema. Então, vamos aqui, primeiro ponto. Regrettably, the boat was battered and small, contrary to what was advertised. It departed at least 40 minutes later than the scheduled time. Moreover, it was cold inside, but when all the passengers boarded, the windows became drizzled due to poor ventilation, which made it impossible to enjoy the views. Perfeito. Aqui temos o primeiro ponto, que está indicando o quê? As coisas que aconteceram que fizeram a pessoa não ter uma boa experiência. Ou seja, what went wrong? O que aconteceu de errado? E aqui ele está falando. O barco era pequeno, o cruise era menor do que era, de fato, mostrado na propaganda. Ele teve um atraso de 40 minutos e, igualmente, era frio dentro. Não tinha, de fato, aquecimento. Mas, igualmente, quando todo mundo entrava no mesmo local, quando todo mundo, na realidade, se juntava, as janelas ficavam drizzled, ou seja, embaçadas. E não era possível, então, na realidade, você ver os views, ou seja, as paisagens. Não é? Então, de fato, temos aqui o primeiro ponto do tema devidamente abrangido. Segundo ponto, abrangido pelo terceiro parágrafo. Então, agora estamos simplesmente seguindo a sequência. Né? Furthermore, e aqui a pessoa utilizou uma expressão aqui de conexão para adicionar algo sem problemas. O segundo ponto pede, how you felt about it? Como que você se sentiu sobre essa situação? Vejamos aqui. Furthermore, even though we were promised a private table, we could not find one and no one came forward to explain it. The place was so crowded that we had a hard time moving from one place to another. Enough service persons were not present, and we had to wait around 30 minutes to get our breakfast, which was served cold. This was a stressful experience for both me and my wife. Perfeito. Na realidade, esse outro parágrafo aqui, ele faz parte deste segundo. Então, na realidade, eu vou juntá-los para ter, de fato, sinergia em termos do sentido. Detalhe, você poderia quebrar em dois parágrafos, tudo bem? Não tem problema. Estamos aqui considerando partes, não necessariamente parágrafos. Então, você poderia quebrar em dois parágrafos. Mas aqui, em particular, já que faz tudo parte do mesmo contexto, também não é tecnicamente errado mantermos isso no mesmo parágrafo. Em especial, utilizando a expressão furthermore, que, de fato, conecta as diferentes partes entre si. Então, a sua terceira parte é o seu segundo ponto, que aí é o que é abrangido aqui sobre como ele se sentiu. How you felt about it. Então, vamos lá. I do not feel that is unreasonable to expect a full refund of the money paid to you following the misrepresentation of what Rose Cruises were offering. We expect, therefore, a refund of the full 300 euros. Tudo bem. Então, segundo ponto. I do not feel... Então, temos aqui uma questão importante. Ele concatenou tudo numa mesma parte, onde que ele especificou como ele se sentiu
e o que ele quer que seja feito. Eu acho que seria interessante você sempre quebrar em parágrafos, no mínimo, diferentes essas partes, ao invés de ter tudo num mesmo parágrafo. Então, aqui nós, na realidade, vamos querer fazer uma separação. Segundo ponto do tema é como ele se sentiu. Então, I do not feel that is unreasonable to expect. De fato, isso daqui tudo abrange ao terceiro e último ponto, que é o que ele quer que seja feito. Então, vamos manter aqui indicando. Terceiro ponto. Vamos, então, ter que escrever aqui o segundo ponto, ou seja, como ele se sentiu. Você pode escrever algo como, por exemplo, since 2019, me and my family, or me and my partner, have been planning this trip. Our expectations were really high. And unfortunately, they were frustrated. Então vejamos. Since 2019, me and my partner have been planning this trip. Our expectations were really high, and unfortunately, they were frustrated. Então, perfeito. Temos aqui definitivamente um segundo ponto, abrangendo então o que o tema pede. Agora vamos ao último ponto, que é aquela questão que ele trouxe sobre o que ele quer que seja feito. Essa quarta parte é o terceiro ponto, mais a despedida. Não é? Despedida. E que também sugerimos que seja padronizada, como discutido no começo da análise. E aí temos, I do not feel that is unreasonable to expect a full refund of the money paid to you following this misrepresentation of what Rose Cruises were offering. We expect, therefore, sobre aquela questão therefore, lembra? Pois é, therefore é utilizado para indicar conclusão, não justificativa. We expect, therefore, a refund of the full 300 euros. Yours faithfully, Tom Behan. Uma observação importante. Foi trago a mim, inclusive hoje mais cedo, numa aula de suporte dado, writing hoje mais cedo, a necessidade de utilizar o yours faithfully sempre quando estamos nos despedindo num contexto de carta formal. De fato, você tem a expressão best regards, por exemplo, em teoria sendo também podendo ser utilizado aqui. Mas, de fato, é mais seguro para você sempre se manter de fato ali num contexto formal, você utilizar essa expressão yours faithfully. O que você então poderia padronizar é, para cartas formais, utilizar o yours faithfully. Para cartas informais, você poderia utilizar uma expressão como essa, cheers, não é? Ou seja, quando escrevendo carta para um amigo ou para um familiar, cheers poderia ser a sua despedida padronizada, tudo bem? Então, yours faithfully, Tom Behan. Perfeito. Então, mais uma vez recapitulando, não é? Você simplesmente primeiro você sauda e contextualiza o motivo da carta ter sido escrita em primeiro lugar. Depois disso, é só seguir os pontos do tema. Então, você faz a saudação padronizada mais a contextualização, depois você abrange o primeiro ponto, você abrange o segundo ponto e abrange o terceiro ponto. E depois se despede. E pronto. É assim que nós definitivamente estruturamos uma carta Task 1 General Training. Tudo bem? Então, pessoal, alguma dúvida ou questão no qual vocês gostariam de que eu esclarecesse? Estou à disposição. Eu estou aqui tirando o print screen de quem esteve até o final da aula. Muito obrigado por ter estado comigo nessas 2 horas, não é? E eu vou entrar em contato de forma individualizada, mas vamos aqui ver. Um momento. Professor, por gentileza,
Olha, infelizmente, quem está ligando o microfone, infelizmente, a sua voz está cortando bastante. Tudo bem? Eu não estou conseguindo escutar. A sua conexão em particular não está muito boa. Escreva no chat room se for melhor para você, tudo bem? Bom, qual foi a sua nota no writing? Interessante, toda a aula que a gente, na realidade, faz estratégia, alguém me pergunta quais foram os meus resultados no último exame. Eu entendo isso, claro. Eu venho fazendo o exame IELTS nos últimos 6 anos. Até mesmo antes de a gente ter começado a escola, eu faço o IELTS todos os anos. O único ano, desde 2014, que eu não faço o IELTS foi este, porque eu estava com minha passagem comprada para a Europa, no dia 20 de março, já tudo organizado para minha imigração, e no final das contas o coronavírus não me deixou ir. E também eu estava com o IELTS organizado para fazer, mas também, eu inclusive já tinha pago por ele, e foi cancelado por conta do coronavírus. Então, eu posso te dar a referência o que eu fiz ano passado. E, na realidade, a minha nota no writing, considerando que o que eu fiz ano passado foi o academic, pois eu vario. Um ano eu faço academic, outro ano eu faço general training, não é? E ano passado foi o academic, e eu obtive... Eu estou em dúvida se eu estou confundindo com outro ano. Eu não sei se foi 7,5 ou 8. Eu estou com dúvida com relação a isso, sendo bem honesto. Eu teria que verificar nos meus documentos a última certificação que eu obtive. Tudo bem? Mas foi ou 7,5 ou 8. Essa é a minha dúvida. Agora, eu me lembro que no listening eu obtive 9. No speaking eu obtive 8,5. E no reading eu obtive, eu acho que 7,5 ou 7. Eu estou em dúvida se no reading eu obtive ou 7 ou 7,5. No speaking eu sei que eu obtive 8,5. No writing eu estou em dúvida se eu obtive as notas que eu lhe indiquei também. Tudo bem? Estou vendo aqui. Ok, admit. Perfeito. Ótimo. Então, pessoal, bom, sinta-se à vontade para trazer as dúvidas. Vamos ver, Caio, qual foi a sua nota? Eu já respondi. Caio, caso eu espere uma resposta no e-mail, existe algum outro... Caso eu espere uma resposta no e-mail, existe algum outro encerramento? Desculpa, mas quando você diz encerramento, Gustavo, o que seria? H cópia, boa tarde. Perfeito, boa noite. Perfeito, Daniel. Muito obrigado por também estar conosco. Tudo bem? Mesmo. Qual que seria a sua dúvida, Tenório, sobre esta questão que você disse? Concluir o e-mail. Caso eu tenha que esperar uma resposta da pessoa que eu estou mandando a carta, existe algum tipo de encerramento, como foi feito ali no Yours Faithfully, para que, ele tenha que me dizer algo? Entendi. Você pode colocar algo como, por exemplo, looking forward to receiving an answer. Você conhece essa expressão, looking forward to? Você poderia... Não conheço. Oi? Você poderia falar, looking forward to receiving an answer, não é? Looking forward to receiving an answer, ou algo do tipo, não é? Ou seja, eu estou tendo expectativa em receber uma resposta sua, se eu entendi a sua dúvida. Agora, deixando bem claro que isso não é um e-mail, tá? Bom ponto que você trouxe. O seu objetivo não é escrever um e-mail. O seu objetivo é escrever uma carta. Tudo bem? Então, você não pode estruturar algo como se fosse um e-mail. Você, na realidade, estrutura com o início, meio e fim, tendo a perspectiva de que você está escrevendo uma carta. Muitas vezes, a gente até mesmo recebe produções das pessoas para corrigir, e essas produções, elas envolvem as pessoas escrevendo informação como se fosse uma mensagem digitada. Por exemplo, a pessoa coloca reply to this email. Responda a este e-mail. Não é um e-mail, é uma letter. Se você escreve sua carta dizendo que é um e-mail, você perde ponto, porque as instruções estão especificando. Write a letter. Letter não é e-mail. Tudo bem? Muito importante termos isso em mente. Aí você pode colocar looking forward to receiving an answer. Não é? Ou seja, eu tenho a expectativa de receber uma resposta sua. Este é um exemplo de administrar esse tipo de situação. Tudo bem? Alguma outra dúvida, pessoal? Muito obrigado pela explicação, muito obrigado pela aula bem produtiva.
Perfeito. Muito obrigado também a vocês pela atenção. Então, pessoal, eu sinto que se vocês não têm dúvidas para esclarecer, nós estamos finalizados. O que eu irei fazer também é entrar em contato de forma individualizada com as pessoas que eu tirei o screenshot aqui. Deixa eu, inclusive, salvar. Se você, inclusive, assistiu a aula estratégica na sexta-feira passada e eu não entrei em contato com você individualmente após a aula, é porque eu cometi um erro. Eu tirei o screenshot, eu meio que coloquei no Paint para salvar, mas eu não salvei o screenshot. E aí, de fato, eu não consegui saber quem ficou até o final. Os nomes específicos. Mas agora vamos garantir que eu sei. Então, alunos que ficaram até o final. Perfeito, agora eu não perco. E aí agora eu posso entrar em contato com vocês para especificar, tudo bem? Por que receiving ao invés de receive? Looking forward to receiving an answer. Quando você está se referindo a uma atividade, não é? Você normalmente utiliza o ing. A forma como que você conjuga o verbo quando você utiliza o looking forward é com o ing no verbo. É simplesmente esta forma como que você estrutura o looking forward. Tudo bem? E isto vem do fato de que você está indicando uma ação contínua. Você não somente agora, mas depois, continuamente, estará tendo expectativa até o momento onde que você recebe. Quando você receber a resposta, acabou. Agora, o processo como um todo, de fato, é contínuo até você receber a resposta. Tudo bem? Aí você utiliza o que eu, inclusive, mencionei anteriormente. É o action verb. É o verbo de ação. Tudo bem? Então, pessoal, em respeito ao tempo de vocês, eu sinto que então estamos devidamente finalizados aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção e pelo foco, pelas essas 2 horas. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Tudo bem? Eu vou entrar em contato de forma individualizada com vocês, mas caso vocês queiram também proativamente entrar em contato comigo, sinta-se à vontade. Tudo bem? Tenham todos uma excelente noite. Muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. E nos vemos então na nossa próxima aula estratégica, ou inclusive bem antes disso, comigo de fato entrando em contato com vocês como coordenador. Tudo bem? Bye, bye. Tenham todos uma ótima noite e um ótimo final de semana. Fique com Deus.